Olá, senhores! Como vossas magnificências reverendíssimas estão, mais uma vez vou trazer aqui para vocês Lord of the Mysteries. Eu tô me amarrando em me aprofundar e conhecer cada vez mais esse universo mágico e eu quero muito assistir o anime. Provavelmente eu vá assistir. Se eu conseguir um pouquinho de tempo, eu faço um review aqui, talvez se vocês gostarem. Eu quero fazer de Jojo também, que vai lançar o Steel Ball Run. Eu quero fazer de Lord of the Mystery, que também vai lançar. Então, caso vocês gostem dessa ideia, vocês deem bastante like, porque é muito importante para a continuidade desse canal. E em falar em importante para a continuidade do canal, eu tenho que agradecer mais uma vez o meu queridíssimo Uriel, o cara que patrocinou essa série de vídeos do Lord of the Mystery. O cara, pô, muito gente boa. Agradeçam ao Uriel por nós termos bastante Lord of the Mysteries e talvez eu faça uma série de review sobre a série. Então, muito obrigado, Uriel. O seu patrocínio, o seu vídeo patrocinado ajuda a eu continuar o canal. Esses dias eu me dei um tempo de descanso, mas agora eu estou voltando com força total para esse universo de Lord of the Mystery e os outros universos que vocês sempre me pedem aqui. Eu quero trazer um pouco mais de Bleach, One Piece. Tem Atividade Paranormal, não, Caraca, Ordem Paranormal, isso. Ordem Paranormal que eu também quero voltar a trazer. Mas aos poucos a gente vai trazendo. Eu sou um cara que trabalha 9 horas e 48 minutos por dia. Então às vezes é muito difícil eu parar dia de semana pra gravar. Mas sempre que eu puder, sempre que eu não estiver disposto. Fora que eu também faço academia. Porque eu tenho que ficar gostoso pra ir novinha, né, irmão? Porque, cara, tô ficando velho. Eu tô ficando velho, tá ficando cada vez mais difícil as meninas me darem bola. Então eu tenho que cada vez mais cuidar de mim pra eu poder... Ai meu Deus, tô devagando, tô falando besteira. Vamos lá, vamos para Lord of the Mystery. E se você não é inscrito, se inscreva no canal do Algoritmo Sonoro, porque graças a ele nós temos todas essas músicas, toda essa série que estamos tendo aqui no canal de Lord of the Mystery e também graças ao Uriel. Cidade de Prata, abandonada pelos deuses. Vamos lá, mais um personagem feminino então. Vamos ver o que ou a cidade, né? Será que a cidade é um personagem tipo a rua do... Ai, cara, tem da DC, tem uma rua que é um personagem. A rua toda é um personagem. Tem até um documentário muito antigo brasileiro que o bonde, que é o bondinho, conta a sua própria história. É mais antiga do que essa história da rua da DC. É o bondinho contando a sua própria história de como que ele passa os dias. É muito legal. Procurem só. Tem 4 minutinhos, é um documentário bem antigo e muito interessante. Cidade de Prata, abandonada pelos deuses, Lord of the Mystery, algoritmo sonoro. Mostre o que você tem de melhor, seu algoritmo. No passado erguia-se o reino de prata, imenso e soberano, governado pelo rei gigante Almir, força com mão de ferro. Enquanto o povo se curvava à rainha Omebela, deusa da colheita que fazia os campos darem vida e cor. Não rezavam ao rei, mas sim à rainha, viviam em paz entre humanos e gigantes, até que o sol ancestral despertou e tudo mudou. Quando ele renasceu, o povo ergueu o olhar e passou a crer que ele era o criador primordial, o único capaz deste mundo salvar. Cidade de prata, teu brilho resistiu, mesmo quando a luz do céu fugiu. Entre trovões e sombras que nunca dormiam, tu se tornastes a última chama da humanidade. Então veio a idade das trevas, o sol sumiu como se tivesse sido arrancado. Com a luz extinta, monstros que se ocultavam a eras rasgaram o véu da noite. Cidade após cidade tombou, o reino de prata se desfez, devorado pelos filhos da escuridão. Apenas um último grupo, os mais fortes, os mais sábios, os que ainda resistiam, recuou para a fortaleza final.
Lá unidos, usando os últimos resquícios da magia do reino e 2 artefatos de eras esquecidas, eles repelirão a escuridão sem cessar. E assim nasceu a cidade de prata, a última centelha do reino que pereceu. Sob o relâmpago frio, nossos passos vacilavam, o vento cortante e o céu que já nada guardava. E os que caíam se transformavam em dor, carne se torcendo, fera com sede de horror. O sangue traçava o fim mais cruel, família contra família, golpe mortal, para salvar os nossos do mesmo flagelo. O último ato e amor se fez desespero. Com o tempo isso se tornou natural, cruel, mas necessário. Uma dor repetida por quase 3.000 anos, até que o hábito virou tradição. E a tradição virou lei. As muralhas choravam, mas ninguém recuava. Isso aqui foi uma primeira era da Cidade de Prata, que era essa era de escuridão. Depois veio essa segunda era, que eles reconstruíram a cidade, mas com o tempo ela entrou em corrupção novamente. É isso que eu entendi. E mais uma coisa que eu queria comentar, que é sobre essa simples animação que já tem nessa imagem, é bem melhor do que só uma imagem estática. Tu vê as nuvens, os trovões, o vento reagindo. Bem legal, gostei bastante. E vamos ver. A cidade sangrava e seguia bravamente, a cada século a mesma noite a devorar. Até que chegaram os que não temiam a penumbra, os exploradores, tochas acesas na escuridão. Cruzaram florestas onde a morte repousava, enfrentando o eco de um mundo que já se apagava. Voltavam com mapas dilacerados, histórias despedaçadas, livros esquecidos e escrituras proibidas. Falavam de ruínas que abrigavam segredos mortais e de um trono colossal guardado por medos esse é o trono final, né? Com a população voltando a crescer e uma terceira era, então. Surgindo, o Conselho de 6 reuniu guerreiros, formando as tropas de elite que enfrentariam a escuridão. Exploraram tudo que sobrou do antigo reino de prata, cidades vizinhas, ruínas esquecidas, terras inimagináveis. Descobrirão histórias, segredos sussurrados, poções e caminhos incompletos, e até cidades estranhas, modernas, distintas, refúgios de outros povos que também sucumbiram às criaturas da escuridão. Foi em uma dessas expedições que acharam o templo do verdadeiro Criador. Ali, naquele silêncio esquecido, perceberam algo inacreditável. O mundo externo não estava em escuridão, havia um caminho, uma saída além do desespero. E ele passava pela corte do rei gigante. Quando voltaram com essa revelação, a cidade de prata transformou-se para sempre. Pela primeira vez em eras incontáveis, a esperança deixou de ser uma miragem distante. Cidade de prata, perdida na dor, buscando saída, buscando calor, seguindo vestígios de um Deus que caiu, pedindo por algo que ainda não surgiu. E então veio o impossível, uma presença jamais esperada, um viajante do destino moldado pela própria jornada. Um ser que caminhava entre mistérios como se fosse estrada, com um sorriso de louco, de sábio, de alma desarmada. Seu nome ecoou como trovão, embora dito em voz serena, e a esperança antes apagada voltou a ser plena. Com sua ajuda, seus passos e seu poder sem igual, pois ele era guerra no mundo, a mão direita do tolo. Ele falou com seus líderes, não com glória, mas simplicidade. Revelou verdades adormecidas antes mesmo da cidade existir. Quando a névoa tremeu e o selo enfim se abriu, o céu sombrio brilhou e o medo recuou. Conduzidos por quem rasgou o impossível e desbravou o caminho, deixaram a terra estéril e seu antigo passado. Hoje existe uma nova cidade de prata, uma terceira era, então. Sem maldição, brilhando no mundo livre, com o futuro em construção. E nunca esquecerão a mão que os guiou para fora do abismo obscuro. E quando o véu se abriu, como um rasgo no próprio destino,
caminho sombrio. A antiga cidade de prata olhou para o céu. Ele finalmente brilhou, pois alguém indo do impossível por eles lutou. Foi ele o andarilho entre mistérios, o riso que esconde o poder, o que caminha entre verdades que ninguém mais ousa ver, o que rompeu o ciclo eterno, que quebrou a prisão sem temor, o tolo, aquele que salvou um povo inteiro. Hoje a nova cidade de prata se ergue, onde a noite não impera, livre da terra morta, da maldição que a todos afeta. E em cada muralha brilhante, em cada voz que canta a hora, ecoa um nome acima de todos, o nome daquele que os trouxe embora. O túmulo a Salvador, o libertador de Odeiro. Pequeno spoiler da próxima música. É bom assim, pô, quando... É que eu já ouvi ou será No que... templo antigo a luz não ousa entrar, e o ferro negro começa a respirar. Armadura de ônix, máscara de demônio, altura incerta, mas as sombras são o seu domínio. Essa eu Frio, não ouvi distante, não, hein? sinistro. Tá, ok. Vamos falar sobre a Cidade de Prata. Primeiro sobre a música. Muito legal, eu achei ela, assim, essa música não teve, assim, refrões, só teve sobe e desce mais pra nos contextualizar sobre o que é essa Cidade de Prata, que eu entendi que ela teve pelo menos umas 3 eras, que foi a primeira era, que eu acho que ela nem se chamava Cidade de Prata, a segunda, onde os melhores e os mais inteligentes ergueram a Cidade de Prata, mas ainda assim a terra era amaldiçoada, o lugar era amaldiçoado, e a corrupção foi tomando, até eles se destruíram novamente, e agora nossos protagonistas chegam como uma verdadeira salvação dessa Cidade de Prata em uma terceira era. Pelo menos foi o que mais ou menos eu pesquei. E também eu não entendi se o universo do anime, do mangá, ele se passa todo nessa cidade, porque eu vi que eu vi que o mundo externo era livre, então me dá uma ideia meio que eles são confinados a essa cidade e todas as histórias acontecem dentro dessas cidades e ao redor dela. E que tudo é coberto por essa escuridão, coisas que também são comentadas como personagens, né? Que é a noite, a morte. Então são coisas que remetem a personagens que eu já encontrei aqui, mas também a mazelas dentro dessa cidade. Então as próprias mazelas da cidade são os personagens e eles se entendendo como as mazelas dali. Então eu acho... Não são, né? Eles vão tomando as poções e se tornando aqueles seres supremos. Mas, pelo que eu entendi, a Cidade de Prata é o ponto crucial, é o ponto inicial, é onde se passa toda a história e não existe outras cidades. Ali é a única cidade no meio do caos total, mas eles descobrem que tem esses mundos externos. Vamos ver se eu tô certo ou se tô errado. Vamos para a próxima música. Então vamos para Force Wall, a magia. Deixando aqui likezão pro algoritmo sonoro. E mais uma vez, galera, sempre se inscrevendo no canal dele e no meu, porque isso é muito importante pro YouTube entender que vocês querem. Essa é a regra do jogo, ainda mais em tempos que o YouTube tá embaixo, senão eu vou virar TikToker, hein? Se vocês não quiserem me ver no TikTok, quiserem continuar me vendo aqui no YouTube, se inscrevam no canal. Tô de fone. Agora eu comprei um fone novo. Vamos lá. Tem cara de personagem de Pokémon. Numa casa silenciosa, entre livros e destino, Force cresceu entre sombras e sonhos de um outro caminho. Estudou a arte da cura, mas a escrita chamava mais. O coração pertencia às histórias e aos segredos ancestrais. Herdou de Senhora Aulisa algo que poucos compreenderiam, um traço adormecido, poder que cedo despertaria. Quando abriu o velho presente, tudo ao redor tremeu,
pois a porta murmurou seu nome. E a sanidade se perdeu. Nunca gostei de pressa nem de ordens, prefiro observar do que conduzir. Se posso adiar hoje, deixo pra amanhã, porque sonhar cansa menos que existir. Não sou feita pra salões e discursos, tropeço em palavras, silêncio fácil. Mas se alguém bate a porta pedindo ajuda, eu fico, mesmo querendo sumir. Bem parecido comigo. Oh, Force Wall, viajante das estrelas sem fim, guardando segredos entre véus que vivem dentro de si. Oh, Force Wall, com a caneta como espada, nas páginas do destino a alma eternizada. Sou a porta entre o aqui e o impossível, a maga que atravessa sem olhar. Enquanto o mundo insiste em ruir, eu escrevo caminhos pra escapar. Não busco glória nem altar, só sobreviver já me basta. Mas quando o destino chama meu nome, até a mais preguiçosa se prepara. Sou eu, versão feminina. Meu pai partiu buscando ouro e poder, construiu outra vida longe de mim. Minha mãe ficou, adoeceu em silêncio, e cedo demais eu cheguei ao fim. A medicina virou abrigo, um jeito honesto de continuar. Entre bisturis, dor e rotina, aprendi a não esperar. No leito final, uma viúva cansada deixou mais que palavras pra trás. Livros estranhos, fórmulas proibidas e um pulso marcado pelo jamais. A pulseira abriu portas demais e eu atravessei sem entender. O mundo espiritual me encarava e eu fingia não ver. Sob a luz da lua cheia, o corpo inteiro estremecia. O senhor da porta sussurrava e a mente se desfazia. No desespero profundo surgiu um pedido em aflição, e uma força além do véu estendeu proteção. O tolo respondeu distante, mas firme ao amparar, puxando de volta do abismo que tentava me devorar. Nas brumas do inexistente o destino se alterou, a mágica nasceu e ao clube do tarô se juntou. Uma mesa, carta, silêncio pesado, um título novo caiu sobre mim. Desde então carrego a carta da maga num jogo que não tem fim. Aprendi truques, mentiras e portais, fui discípula, aprendiz, isca e escriba. Viajei por cidades e histórias, chamando isso de material pra escrita. Matei monstros que não eram só carne, levei cabeças como provas de fé. Mesmo tremendo eu continuei, porque retroceder já não podia mais. No clube do tarô sob nomes falsos e temor, cada frase era sussurrada com cautela e com rigor. Versos ecoavam no nevoeiro, frágeis mas a pulsar, sem saber que justiça ali sempre viria me acalmar. Mantinham a liturgia como um ritual exigia, enquanto nas entrelinhas um novo fardo surgia. Mas entre todas as vozes naquela estranha reunião, uma presença gelava o ar, sutileza de uma punição. Chamavam-no de mundo, mas ele parecia o fim. Cada passo dele era sentença e ainda assim ele confiou em mim. Mas o destino não espera o preparo chegar. O mestre foi traído, a verdade veio cortar. Um ex-discípulo manchado por loucura e dor trazia ameaça que superava qualquer valor. Sem poder enfrentar tal desgraça de frente, a solução mais drástica surgiu subitamente. Buscar o mundo, a lâmina que temia enfrentar, a arma mais letal que o ouro podia contratar. Ele aceitou o pedido sem emoção ou hesitação, cumpriu o trabalho implacável na execução. Em poucas horas o traidor estava aniquilado, caído no chão, como alguém já condenado. Eu tremia só de ouvir o nome, mesmo sabendo que lutávamos lado a lado. Alguns medos nascem cedo demais e nunca são totalmente superados. Mesmo longe do encontro, o nome ecoava constante. O mundo, lâmina fria, predador vigilante. Algo naquela sombra parecia sempre observar. Ou talvez fosse apenas o medo difícil de encarar. E entre rituais, fórmulas e passos rumo à ascensão, aquela sombra crescia atrás do coração. Contratar aquele ser era a ideia que fazia tremer, pois quem contratava o mundo não podia retroceder. O mundo é o protegi um homem enquanto temia um monstro, até perceber que ambos respiravam no mesmo corpo. E quando entendi, meu coração já sabia, antes da mente aceitar. Desde então ele nunca foi ausência. Ele me observa avançar, me envia para lugares onde o erro significa morte. Exige que eu grave impossível, que escreva horrores usando o próprio tremor das mãos. Não para me ensina gentileza, mas porque o mundo não permite descanso aos que precisam sobreviver ao fim. Sou a porta entre o terror
vazio eu tento parar. Todo criativo é assim. E ele permanece, não com ameaça dita, mas como certeza silenciosa. Se eu não caminhar, serei deixada para trás. Hoje sou poderosa, hoje atravessei o limiar. E ainda assim, quando penso nele, meu corpo lembra primeiro. A semente do medo nunca morreu. E talvez seja por isso que eu continue avançando. Legal, interessante a personagem. A música foi monotemática, mais ou menos, ficou sempre na mesma batida. Mas ainda assim a personagem foi interessante, que é uma preguiçosa criativa, que é mais ou menos igual a mim. Mas que dá pra ver que ela é a fiel escudeira do cara, o Klein. E ela que descobre essa dupla personalidade dele, né? Essa outra personalidade que ele cria pra enfrentar outras paradas que eu não sei direito, mas ainda assim entendi que ele cria uma nova personalidade pra fazer coisas que ele, como Calvin Klein, não faria. Mas ainda assim, porque ele é muito humano, então ele sente muitas dores do todo o poder que ele vai exercer, e ela é aquela que meio que traz sutileza, traz leveza a ele, e ela fica como a maga, né? Porque provavelmente é uma carta de tarô, não tem, porque ela pra mim seria a criatividade, a criação. Porque e não deve ter essa carta no tarô, obviamente, porque ela descreve muito bem um autor, uma pessoa que trabalha com a criação. Vamos para o próximo personagem. E agora vamos para mais um personagem, o Vigilante da Névoa, ou Vigilante da Névoa. Anime Happy Music. Então saímos um pouquinho do algoritmo. Muito obrigado, algoritmo. Vamos voltar pro senhor. Mas agora vamos para o anime Happy Music. Deixando aquele likezão. Não esqueça de deixar o likezão e se inscrever, que isso é essencial pro anime Happy Music, pra mim e pra continuidade desses canais que você gostam tanto. Senão eu vou virar TikToker e fazer piadinha tosca. Sabe aquela piadinha mais tosca possível no TikTok que você detesta? Imagine uma piadinha tosca que você detesta. Você vai me ver no TikTok e eu vou fazer sucesso lá. E você vai ver, caraca, cara, ele fazia um Shrek tão maneiro e agora tá fazendo isso. É isso que você quer? Então se inscreva. Vigilante da Névoa. Rap do Capitão Don Smith, Lord of the Mystery. Ninguém piscam fracas contra a névoa. Outra lâmpada de gás de ninguém piscam fracas contra a névoa. Será que é Tunistênio? Outra noite sem dormir. A deusa silenciosa ouve minha prece. Meu sobretudo preto, o peso do emblema que eu carrego. Eu sou o Capitão Dan Smith, mas às vezes minha mente me nego. Luto pra lembrar do que fiz ontem, o relatório que eu devia. Essa névoa densa da cidade se mistura com a névoa que me guia. Um pesadelo acordado, esse é o preço da minha longa e solitária. Recrutei o jovem Klein, vi potencial profundo naqueles olhos. Um novo gavião noturno pra lutar contra os nossos estorvos. Ensinei sobre o perigo real, o preço de ser um Beyond. E nós somos guardiões, essa é a regra, nunca se esconder da escuridão. Protegemos as ovelhas que nem sabem que o lobo existe. Lidamos com o culto herege que insiste e persiste. A catedral da meia-noite é meu lar e minha prisão. Mas a minha mente falha, os nomes somem, é uma lenta erosão, uma distração crônica, ou será o início da corrupção? Eu tento me agarrar aos fatos, ao meu diário, a missão, mas as memórias escapam como areia fina pela minha mão. É o preço do caminho insone, a escuridão que eu encaro, ou algo mais antigo e sinistro, um destino muito mais amargo. Eu sinto controles correndo, o abismo profundo me chamando. Eu só rezo pra meia-noite continuar me guiando e amparando. Eu sou o Pesadelo 7, o capitão contra o terror. Eu entro nos seus sonhos mais profundos, e mesmo que eu esqueça o motivo exato pelo qual eu luto, meu corpo ainda lembra o peso desse juramento absoluto.
sacrifício é silencioso, minha mente é o meu tributo. Chegou o artefato selado 008, perigo, uma pena que reescreve o destino. Nosso inimigo, Antigonos, um nome que ecoa como um trovão antigo. Incis Anguil, o diácono traidor, o nosso falso amigo. A investigação avança, o cerco se fecha lentamente. Eu sinto a manipulação daquele artefato agindo em minha mente. A perda de memória acelera, não é mais só distração, é o fim. Mas a minha mente falha, os nomes somem, é uma lenta erosão, uma distração crônica, ou será o início da corrupção? Eu tento me agarrar aos fatos, ao meu diário, a missão, mas as memórias escapam como areia fina pela minha mão. É o preço do caminho insone, a escuridão que eu encaro, ou algo mais antigo e sinistro, um destino muito mais amargo. Eu sinto o controle escorrendo, o abismo profundo me chamando. Eu só rezo pra meia-noite continuar me guiando e amparando. Eu sou o pesadelo 7, o capitão contra o terror. Eu entro nos seus sonhos mais profundos, e mesmo que eu esqueça o motivo exato pelo qual eu luto, meu corpo ainda lembra o peso desse juramento absoluto. Pela deusa da noite eterna eu mantenho a formação, um escudo pra ninguém, mesmo na escuridão profunda. Meu sacrifício é silencioso, minha mente é o meu tributo. O confronto final, Zanguil revela sua face de traição. O poder daquela pena se revela, o caos que se refaz na escuridão. Ele mira no clã, o futuro que ele quer apagar do caminho. Eu sinto a loucura berserk vindo, o monstro a despertar sozinho. Meu corpo não responde, minha mente é sons unidos de dor, mas meu instinto de guardião ainda não foi vencido pelo terror. Um último ato de coragem, um último sacrifício de imenso valor. Por um segundo a névoa some, eu vejo o rosto do clã. Nós somos guardiões. Lembre-se a dor que vem, eu não posso deixar que ele morra. A noite não desse jeito. Usei meu último pesadelo, uma barreira em seu peito. Isso pode me matar agora, mas eu não vou morrer sozinho, Klein. Se vingue por nós, esse é meu último pedido. Eu acho que esqueci o que eu ia dizer, meu amigo. Capitão contra o terror, eu entro nos seus sonhos mais profundos, e mesmo que eu esqueça o motivo exato pelo qual eu luto, meu corpo ainda lembra o peso desse juramento absoluto. Pela deusa da noite eterna eu mantenho a formação, um escudo pra ninguém, mesmo na escuridão profunda. Meu sacrifício é silencioso, minha mente é o meu tributo. Ah, gostei da música, gostei do personagem. A neve de finalmente me leva para o descanso. Eu só queria um bom café e lembrar o balanço. Cara, gostei muito do personagem. Boa noite, clã. Não se esqueça de nós. Ah, cara. Personagem incrível. Eu gostei muito dessa questão dele tá sempre lutando pela memória. Talvez, pelo visto, ele tem um artefato que tem uma pessoa, um ser escondido que é um vilão, que ele usa meio como, não sei, como algo pra ajudar ele na jornada, mas ao mesmo tempo esse artefato consome a memória dele e essa representação de todos os companheiros dele. Ele é um cara com muito passado e que tá perdendo esse passado, estilo alguém com Alzheimer, mas ainda assim ele continua da luta por ter os seus objetivos. E junto com o Klein, que é o nosso protagonista, e é um personagem que sofre bastante. É meio difícil aqui, né? Onde todos são praticamente deuses. Ele me parece o único humano e é aquele B10. É o cara mais velho que, peraí, eu vou resolver essa situação. É o cara que vai convocar todos e ver os amigos morrendo, pelo visto, sendo apagados. E a memória dele, ele esquecendo esses amigos, consome ele, mas ainda assim tem aquele ponto de ignição dentro dele que faz ele sempre lembrar do caminho dele. Personagem maravilhoso, a música muito legal. Eu acho que eu vou trazer mais uma por pedido do Uriel.
pra gente fechar esse vídeo. Vamos pra próxima música. Testando, 1, 2, 3. E a pedido do Uriel, vou trazer mais uma. Audrey Hall, A Justiça. Deixando aquele likezão, mais uma vez por algoritmo sonoro. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, gente. É muito importante, não adianta, cara. Vocês querem continuar esse formato, o formato de react, o formato de vídeo que eles fazem? Cara, é só se inscrevendo, dando like, comentando, que isso faz toda a diferença. Audrey Hall, A Justiça, Lord of the Mystery, algoritmo sonoro. Tô de fone. Boa tarde, senhor tolo. Entre salões dourados e risos bem ensaiados, nasci onde o ouro nunca foi preocupação. Filha do poder, da nobreza e do silêncio, a joia de Becklum, criada sob proteção. Vestidos, bailes, promessas de casamento, príncipes sorrindo, futuros já escritos. Mas algo sempre chamava além dos espelhos, sussurros antigos, verdades nos mitos. Desde cedo, livros proibidos na estante, praticamente como curiosidade gentil. Um espelho antigo, um mantra recitado, e o mundo se rasgou diante de mim. Castelo acima da névoa, mesa em círculo, destinos reunidos sob cartas e véus. Ali recebi um nome que pesava no peito. Desde então me tornei a justiça. Pedi liberdade, não correntes sagradas. Não queria igrejas ditando quem sou. Troquei sangue guardado em cofres nobres por um caminho que o enforcado mostrou. A poção foi feita, mas não por minhas mãos. Entre distração, erro e ironia cruel, por um descuido, Suzy, minha cachorrinha, foi quem a poção bebeu. Que doideira. O que aconteceu? Refiz o ritual, aceitei o risco, despertei como espectadora. Olhos que veem além do sorriso humano, Cachorro é a mentes justiça? abertas, máscaras descobertas. Vi sonhos morrerem nos pensamentos alheios, príncipes vazios, desejos sem verdade. O conto de fadas tornou-se distante, mas nasceu compaixão no lugar da vaidade. Becklum sangrava em becos esquecidos, operários quebrados, fome, exploração. Convenci meu pai, mexi na política, transformei empatia em legislação. Veio a grande neblina, veio o horror, e mesmo assim escolhi não recuar. Fundei caridade e bolsas de estudo pra quem só queria uma chance de sonhar. Ah, pronto, começou lactação. Ah, virou lactação. No clube do tarô encontrei pertencimento, sorrisos, respeito e uma estranha família. Mesmo sendo oculto, mesmo não sendo ortodoxo, o senhor tolo tornou-se minha âncora e guia. Sentir ao ver segredos vazarem ao vento, quando nomes foram ditos fora do lugar. Porque aquilo não era só poder, era meu telepata, depois psiquiatra. Aprendi a curar o que não sangra, acalmei mentes partidas, inclusive a dele, Claymorete, o mundo quando o peso das verdades o quebrava. Bailes, suspeitas, um barão disfarçado, rezei, a justiça foi ouvida. 40 mil libras manchadas de sangue por confiar numa voz acima da vida. Tarefas, missões, nomes perigosos, Lanevos, Becken, Roseli e seu legado. Enquanto tocava relíquias do passado, o presente ficava cada vez mais manchado. Entre alquimistas da psicologia fui testada, observada, moldada, aceita no fim. Troquei fórmulas, troquei sombras, aprendi o preço de saber demais sobre mim. Quando a demônia quase desceu ao mundo, avisei, a noite respondeu. Um anjo ocultou o apocalipse, o mundo nunca soube o quão perto esteve do breu. Sonhos me chamaram além do céu, avisei que cantava em língua antiga. Mergulhei no mar do subconsciente coletivo, onde um dragão mental me observava à deriva. Cara, assim, as músicas em geral aqui também, um dragão mental onde me observava, é uma coisa tão onírica, tipo surreal, algo fantástico. E eu acho muito legal isso dentro desse universo de Lord of the Mystery, mas vamos continuar. A
avisos me salvaram da loucura final. Esperei, porque viver também é saber recuar. Mas o destino insistia em me puxar para onde só os que sonham ousam pisar. Todos que lidam com esse poder, né, de dentro desse mundo do Lord of the Mystery, que é um poder muito, agora que eu lembrei a palavra, onírico, muito surreal, muito mais conceitual, contextual do que realmente físico. Sempre tem que lidar com a loucura, porque você só pode ser um maluco imaginando coisas. A guerra chegou e com ela a verdade sombria. Os fracos sofrem, os fortes mandam sangrar. Force nobres a ajudarem os famintos, mesmo que isso me fizesse inimigos criar. Lutei quando Backlund virou fronteira. Enfrentei Beyonders, vi soldados cair. Até um anjo da sequência 3 cruzou o meu caminho. E mesmo assim permaneci de pé. Enquanto dormiam em sonhos, paguei o preço de tocar o impossível. Fui peça num jogo de deuses antigos, a dançar a tu e um plano invisível. No fim, a escolha caiu sobre mim. Ser orgulho oficial ou me dividir em dois. Proteger quem amo à distância, mesmo que o coração pague depois. Boa música, gostei. Senhor todo, recebi ajuda onde não havia saída. Um jardim, um assassinato necessário para salvar minha família. Ainda sorriu quando as cartas se erguem na mesa, mesmo sabendo o preço de enxergar demais. Aprendi que bondade não nasce da ignorância, mas a escolha de não se tornar igual aos que ferem. Protegi quem amo ficando distante, dividi meu nome, meu rosto e meu lugar. Se o mundo insiste em quebrar quem sonha, então sonharei só para não deixar de lutar. Enquanto houver mentes a salvar, a justiça ainda caminha. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não possa voltar. Caraca, essa mina é o espírito da Revolução Francesa, praticamente. É a Marianne, que é aquela forma tem um quadro muito famoso que tem a Marianne, que é uma representação lírica da Revolução Francesa, né? Então ela é a revolução, é a condessa do povo. As vocalizações estão muito boas. Gostei muito. Me lembra With Temptation. Boa tarde, Senhor tolo. Ah, muito legal. Gostei da personagem, gostei da música. E o YouTube não tá deixando pausar. Bem, muito legal. Gostei da personagem, gostei da música. Muito obrigado mais uma vez, Uriel, pelos vídeos patrocinados. E dá uma olhada aqui. Tem muito vídeo legal pra você assistir. Valeu!